Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É uma alegria estar com vocês, gratidão de todo o meu coração a todos vocês. Queridos, nós estamos falando um pouquinho sobre Cristo, sabedoria e poder de Deus. Esse Cristo que é interior, esse Cristo que é todo inclusivo, né? Esse Cristo que habita no homem e faz do homem o seu instrumento. Esse Cristo que através da cruz, ele restaurou a imagem de Deus, que é a vida de Deus, a imagem de Deus, o interior de Deus, que foi danificado lá atrás pelo pecado, onde houve separação. E Cristo agora veio, Deus veio através de Jesus Cristo para fazer essa restauração. Essa restauração trouxe uma comunhão plena entre o homem e Deus. Isto é claro. E essa restauração trouxe a salvação para a vida do homem. A salvação que é um presente de Deus. A salvação que é graça. E há poucos dias eu falei bastante sobre a graça. A graça é um favor imerecido. A graça é algo que o homem não merecia e que Deus entregou ao homem. Portanto, nós vivemos a realidade desta graça. É a cruz revelada em nosso ser. Eu falei também sobre os dois madeiros da cruz. A revelação de Deus que veio do céu para a terra e a revelação do madeiro vertical, horizontal, aliás, né, que ligou, Deus ligou o homem com Deus e com o homem. Então, irmãos, hoje nós somos dependentes, primeiro de Deus, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto, depois um dos outros. Ninguém nessa terra pode pensar, eu vivo sozinho, eu faço sozinho, eu não preciso de ninguém. Gente, se alguém pensar isso, esse alguém, ele não tem entendimento de nada. Para mim, não tem entendimento de nada. Porque assim que eu entendo a grandeza de Deus, de Cristo e o poder de Deus, então, unido a Deus, tá? Eu entendo que eu preciso unir ao meu irmão. Porque se eu disser, estou com Deus, amo Deus, eu estou unido com Deus, e não tiver união com o irmão, não tiver comunhão com o irmão, a Bíblia diz que nós somos mentirosos. E vivemos assim pior do que o infiel. Então é algo muito forte, algo muito sério essa questão, né? Essa revelação, esse entendimento. E tudo isso, irmãos, foi estabelecido na mesa da comunhão, na mesa universal que eu falei na série passada. Então, isso está inserido, é uma visão. Isso é uma revelação. Isso não é, amados, uma religião. Isso não é uma questão de estudo, não é uma questão teológica, não. Isso é uma questão de vivenciar. É uma questão de ganhar entendimento, ganhar a revelação. Então essa grandeza de Deus, Paulo aqui, no final do texto, ele fala assim, ele conheceu, ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Bom, vamos entender isso aqui no Espírito? Então esse trabalho poderoso de Deus foi para revelar Deus, revelar o próprio Deus. Mas não é uma revelação anunciada através do megafone. Uma revelação anunciada através de uma voz que passou no céu falando. É muito mais do que isso. Por mais que tenha essa voz, teve essa voz, mas essa é a revelação, irmãos, que entra dentro de nós e que nos faz ser um com Ele, aleluia. Então aqui, Paulo usa um caminho muito poderoso de revelação, e Paulo fala assim, ele fala acerca daqui, que ele tornou sabedoria de Deus para nós,
isto é, justiça, santidade e redenção. 3 coisas. Justiça. Então, o Cristo todo inclusivo tornou em nós justiça. Como é que nós entendemos isso, irmãos? Eu queria entender com você rápido essa parte. Essa justiça que ele está falando aqui, irmãos, está relacionado a governo. Ao governo de Deus, quando eu creio que ele habita dentro de mim. Então os atos a partir desse lugar são atos de justiça. Está entendendo? A partir do momento que eu creio que Deus está em mim, ele é o meu Senhor. Então o que aconteceu, o que eu vou fazer não é dote meu. Porque tem gente, irmãos, que é pregador do evangelho e sai contando, gritando aí nos megafones da vida e nos palcos da vida, que ele é famoso e ele é poderoso e que onde ele vai acontece, que as curas que ele fez, que os milagres, que tantas almas, que tantos batismos, que tanto não sei o que, tanto não sei o que. Então, não é por esse lado, não é esse entendimento. O homem não pode se vangloriar, o homem não pode achar que ele é poderoso, o homem não pode achar que ele é, sou supra bênção. Não, irmãos, não, é Deus, Deus que é. Então é Deus, não é você, é Deus, entenda bem. Então os atos de justiça que acontecem, é Deus. O ato justo só acontece na íntegra quando Jesus governa esse ato. Quando eu faço por meu dote, tá? Não é um ato de justiça, é um ato humano. E o ato humano, irmãos, sabe, não compreende o ato divino. O ato humano é humano. Você acha que eu sou bom? Você acha que você é bom? Você acha que nós fazemos as coisas boas porque somos bons? Tá cheio de gente trocando trombeta, eu sou bom, e eu faço porque sou bom, e eu sou bom. Irmãos, um dia alguém falou para Jesus, o senhor é bom. Ele falou, bom é o Pai. Ele deu exemplo. Então, que bom que nós somos. Irmãos, então a visão da mesa traz Deus em Cristo para dentro de você. Aí ele se tornou inclusivo. A partir daí, então, começa a acontecer atos de justiça. Começa a acontecer, irmãos, as coisas espirituais dentro de você. Então, tudo começa a acontecer por causa da vida de Deus. Tudo começa a acontecer por causa do governo de Deus. Tudo começa a acontecer por causa da presença de Deus. Você consegue entender isso? Se você achava que você era o cara, você estava indo no caminho errado. Então é preciso entender que Deus é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. Nós estamos na vida dEle, nós somos propriedade dEle, nós estamos dentro dEle, Ele está dentro de nós, e agora Ele governa o nosso ser. Lembra que eu falei há poucos instantes que Ele restaurou a imagem dEle, através da cruz, através do processo. Então eu e você fomos restaurados na visão da imagem de Deus. A imagem é o que? O interior. É o DNA, é a vida. Então esse DNA divino, esse interior divino, irmãos, ele voltou ao homem através do quê? Da cruz. Por isso que eu falo do madeiro vertical. Veio do céu para a terra, Deus veio. Deus enviou Jesus, está escrito em João 3,16. Então Deus veio. A partir do momento que Ele veio, Ele entrou e fez uma obra redentora, restauradora. E agora então, irmãos, com o governo dEle, os atos que acontecem em relação a mim e a você, como ministérios, dons, operação de milagre, olha, irmãos, caridade, fraternidade, tudo que você puder imaginar, empatia, tudo isso, irmãos, acontece por causa do governo de Deus. Eu mesmo, de mim, não tenho nada. Você entende isso, irmão? Eu não estou querendo tirar o que você tem. Pelo contrário, estou querendo revelar a você o que você tem de verdade. Porque o que eu tenho naturalmente, irmãos, não vale nada. Paulo disse e chamou a sua própria justiça de trapo de imundícia.
Paulo chamou aquilo que ele era de trapo de imundícia, escória da terra, lixos do mundo, né? É isso que Paulo falou. Então eu não posso ser, ao contrário, o evangelho que eu prego é o evangelho de Paulo, esse evangelho poderoso. E o próprio Paulo anunciou que teria outro evangelho, e esse outro evangelho era maldito, era anátema. Então, amados, hoje existem muitos pregadores pregando o evangelho maldito, um evangelho de ofertas, um evangelho de convites, um evangelho que oferece glamour, que oferece rosas e pétalas e coisas mais lindas. Irmãos, na verdade o evangelho da Bíblia oferece para você, sabe o que? A vida de Jesus. E essa vida é governante, poderosa, tremenda, e ela está em mim, está em você. Então, tudo o que acontece, eu quero que você pegue bem, eu vou até concluir aqui, eu vou continuar na próxima reflexão para eu explicar muito bem isso. Então, tudo que acontece com você, você vai pregar, por exemplo, uma mensagem, Deus te usa poderosamente, e as pessoas choram, se convertem, rolam no chão, e demônios saem, e pessoas falam em línguas, tudo aquilo não tem nenhum mérito seu. Alguém chega para você e fala assim, eu fui curado com a tua oração. Não tem nenhum mérito seu. Alguém chega para você e fala assim, olha, quando você pôs a mão na minha cabeça, eu fui curado. Irmão, a glória não é sua. Sabe o que aconteceu ali? Deus purinho que fez. Entenda isso no espírito. E o ministério de Deus na sua vida vai ser muito frutífero. É o que eu desejo na minha vida, irmãos. Eu estou aprendendo isso há mais de 40 anos. Estou invocando o Senhor para que Jesus Cristo seja o Senhor e seja glorificado 100% na minha vida. Pai, obrigado por mais um dia, por mais essa reflexão. Pai, ministra o coração de cada um de nós e sustenta-nos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até amanhã.